Olá, amados irmãos e irmãs, amigos, e principalmente pesquisadores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu nome é Jefferson Almeida e hoje nós iremos gravar o quarto vídeo com o capítulo 4 de 1 Nef. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que visualizaram os nossos vídeos anteriores e também pedir para vocês que possam se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino das notificações. E que possam compartilhar também com todos os seus amigos e em suas redes sociais os nossos vídeos. Esses vídeos que nós estamos fazendo são vídeos de compartilhamento da leitura do livro de Mórmon. Lembrando que eu não falo em nome oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou apenas um membro que procura fazer aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, que é compartilhar o Evangelho a toda criatura. Então, vamos fazer agora o início da leitura do capítulo 4. Mas antes, se todos vocês que estão nos visualizando, deixa eu procurar aqui a melhor imagem. Desculpem a nossa imagem, ela é um pouco caseira, mas vamos melhorar assim que possível. Então, todos vocês que queiram possuir um exemplar do livro de Mórmon em suas residências, vocês precisam apenas acessar o site vindeacristo.org e lá vocês vão fazer a solicitação de um livro de Mórmon inteiramente gratuito em sua residência, ok? vindeacristo.org. E então, para iniciar, nós vamos fazer a leitura agora do capítulo 4. Diz assim: Nef mata Labão por ordem do Senhor, e depois de apoderar das placas de latão por meio de um estratagema, Zoram decide unir-se à família de Leí no deserto, aproximadamente 600 a 592 anos antes de Cristo. E aconteceu que eu falei a meus irmãos, dizendo: subamos novamente a Jerusalém e sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Então, por que não há de ser mais poderoso do que Labão? E seus 50, sim, ou mesmo suas dezenas de milhares. Subamos, portanto, sejamos fortes como Moisés, porque ele, por certo, falou às águas do Mar Vermelho, e elas dividiram-se para um e outro lado. E nossos pais saíram do cativeiro, passando sobre a terra seca, e foram seguidos pelos exércitos de Faraó, que se afogaram nas águas do Mar Vermelho. E agora, eis que sabeis que isso é verdade, e sabeis também que um anjo vos falou. Como, pois, podeis duvidar? Subamos, o Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais, e para destruir Labão, como destruiu os egípcios. Ora, depois de haver eu dito estas palavras, ainda estavam irritados e continuaram a murmurar. Não obstante, seguiram-me até chegarmos às muralhas de Jerusalém. E era noite, e eu fiz com que se escondessem fora das muralhas. E depois de se haverem eles escondido, eu, Nef, penetrei sorrateiramente na cidade e dirigi-me à casa de Labão. E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente, e chegando perto da casa de Labão, vi um homem que havia caído no chão diante de mim, porque estava bêbado de vinho, e aproximando-me dele, vi que era Labão. E vi a sua espada, e tirei-a da bainha, e o punho era de ouro puro, trabalhado de modo admirável, e vi que suas lâminas eram do mais precioso aço.
E aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão. Mas disse eu em meu coração: nunca fiz correr sangue humano. E contive-me e desejei não ter de matá-lo. E o Espírito disse-me outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, e eu sabia também que ele procurara tirar-me a vida, e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor, e também se apoderara de nossos bens. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mata-o, pois o Senhor entregou-o em tuas mãos. E eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Então, quando eu, Nefe, ouvi estas palavras, lembrei-me das palavras que o Senhor me dissera no deserto: se a tua semente guardar os meus mandamentos, prosperará na terra da promissão. Sim, e pensei também que eles não poderiam guardar os mandamentos do Senhor, segundo a lei de Moisés, a menos que tivessem a lei. Sabia também que a lei estava gravada nas placas de latão, e também sabia que o Senhor havia entregado Labão em minhas mãos. Por este motivo, para que eu pudesse obter os registros, de acordo com os seus mandamentos, obedeci, portanto, à voz do Espírito, e peguei Labão pelos cabelos e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. E depois de ter-lhe cortado a cabeça com sua própria espada, tirei-lhe as vestimentas e coloquei-as sobre o meu próprio corpo, sim, cada uma delas, e cingi meus lombos com a sua armadura. E depois de haver feito isto, dirigi-me ao tesouro de Labão. E quando me dirigia ao tesouro de Labão, eis que vi o servo de Labão que guardava as chaves do tesouro. E com a voz de Labão, ordenei-lhe que me seguisse ao tesouro. E ele supôs que eu fosse seu amo Labão, porque viu as vestimentas e também a espada que eu levava à cintura. E falou-me a respeito dos anciãos dos judeus, pois sabia que seu amo Labão havia estado com eles durante a noite. E eu falei-lhe como se fora Labão. E disse-lhe também que eu levaria as gravações que estavam nas placas de latão aos meus irmãos mais velhos que estavam fora das muralhas. E também ordenei-lhe que me seguisse. E se supondo ele que eu me referisse aos irmãos da igreja, e que eu verdadeiramente fosse Labão, a quem eu havia matado, seguiu-me e falou-me muitas vezes sobre os anciãos dos judeus, enquanto eu me dirigia para meus irmãos que estavam fora das muralhas. E aconteceu que quando me viu Lamã, ficou com muito medo, e também Lemuel e Sam, e fugiram de mim, porque pensaram que eu fosse Labão, e que ele me houvesse matado, e que procurasse também tirar-lhes a vida. E aconteceu que o chamei, e eles me ouviram. Portanto, pararam de fugir de mim. E aconteceu que, quando o servo de Labão viu meus irmãos, pôs-se a tremer e estava para fugir de mim e voltar para a cidade de Jerusalém. E agora eu, Nefe, sendo um homem de grande estatura e havendo também recebido muita força do Senhor, lancei-me sobre o servo de Labão e segurei-o para que não fugisse. E aconteceu que eu lhe disse que se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu, se ouvisse minhas palavras, poupar-lhe-íamos a vida. E disse-lhe, sob juramento, que não precisava temer, que seria um homem livre como nós, que se descesse conosco ao deserto.
E também lhe disse: certamente o Senhor nos ordenou que procedêssemos assim, e não seremos diligentes em guardar os mandamentos do Senhor. Se quiseres, portanto, descer ao deserto, ao encontro de meu pai, terás lugar conosco. E aconteceu que Zorã criou coragem com minhas palavras. Ora, Zorã era o nome do servo, e ele prometeu que desceria para o deserto, até o lugar onde estava nosso pai. Sim, e jurou também que permaneceria conosco daquele momento em diante. Ora, desejamos que ele permanecesse conosco, para que os judeus não soubessem de nossa fuga para o deserto, com receio de que nos perseguissem para destruir-nos. E aconteceu que quando Zorã nos fez o juramento, nossos temores cessaram a seu respeito. E aconteceu que tomamos as placas de latão e o servo de Labão, e partimos para o deserto, e viajamos até a tenda de nosso pai. Bom, esta foi a leitura do capítulo 4 de 1 Nefe. Só lembrando a vocês que todos aqueles que queiram adquirir um exemplar do livro de Mórmon, acesse o site vindeacristo.org e receba inteiramente em sua residência, totalmente gratuito, um exemplar do livro de Mórmon. Só tenho a agradecer pela oportunidade que estou tendo de compartilhar esses vídeos através das redes sociais, em um momento bastante atípico, onde nós nos encontramos em isolamento social em nossas residências. No mais, eu quero só novamente agradecer por todos os compartilhamentos. Não sei em que dia e horário que todos vocês irão ver este vídeo, mas eu espero que vocês possam ter esse privilégio, assim como eu estou tendo e tive, de poder ler o livro de Mórmon. E eu sei que ele é o outro testamento de Jesus Cristo. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do dia e horário que vocês irão ver este vídeo.